Livro Ensina-nos a orar. Autor: Billy Pinheiro. Capítulo 2. Como nos aproximamos de Deus, como vemos a Deus e como Ele nos vê. É importante que qualquer pessoa, assim que passe a crer no Senhor, comece a ter uma prática de oração. A vida de oração é essencial para nós. Podemos comparar a palavra de Deus ao nosso alimento e a oração à nossa respiração. No capítulo anterior, mencionei o que Jesus disse aos discípulos sobre o que não era oração. Agora quero ir além e fazer uma pergunta. Como nos aproximamos de Deus? Qual é a imagem que temos dele? Qual é nossa visão de Deus? Quem é o nosso Deus para nós? A primeira coisa que quero lembrar é que precisamos aprender a nos aproximar de Deus e compreender quem Deus realmente é. Como você enxerga Deus? Você o vê como um Deus amoroso? Um pai que cuida? Ou como um Deus rigoroso? Um pai mesquinho que esconde as bênçãos de seus filhos? A maneira como você se aproxima de Deus, aquilo que você crê a respeito de quem seja Deus, determina se receberá ou não as suas bênçãos. Esse é o primeiro ponto de extrema importância. O segundo ponto é como você percebe que Deus o vê. Você acredita que Deus sempre o vê de forma negativa ou de forma positiva? Se você se aproxima dele com uma perspectiva negativa, você não terá confiança. Lembre-se de um ponto. Nosso Deus é um Deus de amor. Um Pai amoroso que tem prazer em responder às nossas orações. Deus nos vê como reis e sacerdotes. E é assim que Ele espera que nos aproximemos dele na questão da oração. Quero abordar neste capítulo como nós vemos a Deus e como Ele nos vê, pois isso pode mudar a sua vida e a maneira como você se aproxima de Deus na oração. Quando você tem a visão correta do Senhor e de si mesmo, conforme Ele o vê, isso afeta a sua fé e, consequentemente, a sua jornada na oração. Como vemos a Deus como nosso Pai Celeste? Provavelmente muitos outros, assim como eu, foram acostumados e criados para pensar que Deus é um ser severo, que castiga, um Deus para o qual você já chega tremendo, pois sempre parece querer te repreender e condenar. Dessa forma, Deus é visto como um sovina, e você tem que insistir com Ele e pedir com muito cuidado para que Ele te dê qualquer coisa. Às vezes, essa nossa visão de Deus é como a daquele servo que recebeu apenas um talento, mencionado na parábola. Em Mateus 25, um servo recebeu 5 talentos, outro 3 e outro apenas 1. Aquele que recebeu só 1 tinha uma visão horrorosa do seu senhor, o que trazia medo ao seu coração e lhe paralisava. Precisamente por isso, ele recebeu a reprimenda do seu senhor, além de ser colocado em disciplina. Mateus 25, 24 a 30. Às vezes pensamos muitas coisas erradas a respeito de Deus. Achamos que Ele é um Deus carrasco, mesquinho, um pai que está sempre brigado com seus filhos. Mas não, se você ainda tem uma visão distorcida de nosso Pai Celestial, que o Espírito Santo a mude, que os seus olhos espirituais se abram para ver quem realmente é o nosso Pai Celestial. Uma forma linda de ilustrar quem é Deus para nós como Pai é a parábola do filho pródigo. Perceba que o filho pródigo, mesmo após errar grandemente com seu pai, saindo de casa, tomando a herança antecipada e gastando com meretrizes, quando se encontrou em uma situação terrível, desejando até mesmo comer a comida dos porcos, arrependeu-se. O arrependimento o levou de volta, e ele pensou em falar com seu pai para ser tratado pelo menos como um empregado, não mais como filho. Quando chegou lá, o pai, vendo-o de longe compadecido, correu, o abraçou e beijou. Lucas 15, 11 a 32. Essa é a imagem do nosso Pai Celestial. O Senhor Jesus contou essa parábola para mostrar como é nosso Pai, que nos acolhe e recebe, independentemente dos erros, quando nos voltamos a Ele em arrependimento. O filho pródigo estava em erro, mas o pai não o tratou como servo. Ao contrário, ele o beijou, mandou trocar suas roupas, deu-lhe uma sandália, colocou um anel no seu dedo, mandou matar um bezerro e fez uma festa. É assim que o nosso Pai Celestial nos recebe. Talvez você demore para ir ao seu Pai Celestial, e Ele então perguntará: por que demorou tanto, meu filho, minha filha? Por que tanto tempo? Na antiga aliança, Deus disse ao seu povo em Jeremias 29, 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
e quanto mais para nós, hoje, na nova aliança. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Toda a ênfase do Senhor Jesus ao falar sobre oração com seus discípulos é mostrar que o Pai Celestial se deleita em responder aos seus filhos. Deixe-me repetir para você. E tenha isso no seu coração. O Pai Celestial ama. Tem deleite e prazer em atender aos seus filhos, em suprir suas necessidades. Deus tem prazer em suprir as necessidades de cada um dos seus filhos. Se você é filho, alegre-se. Alegre-se por ser filho de Deus. Jesus enfatiza várias vezes, sempre de maneira positiva, o valor das orações. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Jesus continua e pergunta: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Mateus 7, 9 a 11. Perceba que Jesus está dizendo: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedem. Saiba disso. Quando você pede, o Pai só dá coisas boas. Jesus disse: por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Marcos 11, 24. Você se aproxima de Deus dessa forma, crendo que Ele é um Pai bondoso, dadivoso, galardoador, que tem prazer em surpreender seus filhos queridos suprindo suas necessidades. Jesus também disse: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 24. A disciplina da oração é uma vida de alegria, pois você recebe as respostas de Deus. É isso que Jesus está enfatizando. Olha quanto ânimo nós podemos ter na oração. Ela existe para nos trazer alegria e satisfação ao coração. Eu tenho muita alegria em ver Deus respondendo às minhas orações. Assim também, eu quero te encorajar a ter suas orações respondidas. No entanto, devo alertar que muitas das nossas orações serão atendidas se estivermos em concordância com o que a palavra de Deus ensina. Como você vê a Deus quando se aproxima dele? E como você vê a si mesmo quando vai a Deus em oração? Deus nos vê como reis e sacerdotes. Como você, que creu em Jesus Cristo e nasceu de novo, acha que Deus te vê? Nossa mentalidade frequentemente nos leva a orar da seguinte forma: eu sou péssimo, sou mau, sou muito ruim. Ao nos colocarmos diante de Deus, costumamos nos ver como miseráveis. Se esse é o seu caso, estou falando hipoteticamente, talvez se retirar esse tipo de oração de você, você teria pouco a orar, pois nos acostumamos a nos apresentar diante de Deus nos vendo assim. Sim, éramos pecadores, perdidos, mas agora somos filhos de Deus. Deus nos colocou em Cristo, nos assentou nos lugares celestiais com Ele. Somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, amados por Deus. Chegue diante de Deus consciente de ser um filho, e não como um miserável. Sim, éramos pecadores, mas agora, salvos pela graça, nos tornamos filhos amados de Deus. Quando oramos, nos arrependemos, confessamos nossos pecados e o sangue de Jesus nos purifica. Assim, podemos nos apresentar diante de Deus sem condenação ou culpa. Tenha confiança diante do Pai Celestial. Afinal, como Ele nos vê? Como reis e sacerdotes. Deus nos constituiu reis e sacerdotes para Ele. Essa é a nossa posição. Como sacerdotes, ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, através de Jesus Cristo. Pedro nos lembra que somos pedras vivas. Fomos edificados para sermos casa espiritual, sacerdócio santo. Ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Nesse caminho sacerdotal, aprendemos a oferecer orações e súplicas.
assim como Jesus o fez nos dias da sua carne. Ao entender esse papel sacerdotal na oração, começamos a reinar em vida, conforme Romanos 5,17 nos diz. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Assim, reine em vida aprendendo o caminho do sacerdócio, começando com a oração. Um irmão disse muito sabiamente que somente quando aprendemos a ministrar como sacerdotes, podemos realmente começar a governar. Deixe-me dar um exemplo interessante. Jesus é o nosso modelo, e algumas vezes você o verá como sacerdote, intercedendo por seus discípulos. Em João, capítulo 17, há uma intercessão do Senhor. Ali, ele está como sacerdote diante de Deus. Mas quando ele chega, por exemplo, àquele mar revolto e fala, cala-te, acalma, ele está governando, está reinando ali. É uma ordem de um rei. Você é sacerdote e você também é rei em Cristo. Precisamos aprender a ministrar diante de Deus como sacerdotes para também termos a realidade de reis. Por exemplo, quando você ora com os enfermos, se você aprendeu sua vida sacerdotal, orará como rei e não mais pedirá, e sim ordenará no nome de Jesus. Perceba a diferença. Jesus é um exemplo para nós. Um sacerdote intercede e um rei ordena. Um sacerdote intercede, se coloca entre Deus e o povo. Intercede pelos outros e por si mesmo. Mas o rei ora com autoridade. Teremos oportunidades para orações de autoridade, situações em que não pediremos, mas comandaremos. Louvado seja Deus. Então minha palavra para você fica resumida a essas duas perguntas. Como você vê a Deus quando vai a Ele em oração? E como você se vê? Veja a si mesmo como Deus o vê, como rei e sacerdote. E veja Deus como aquele Pai maravilhoso que é para cada um de nós. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Em Hebreus 10:19 diz: Tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O convite e a orientação da palavra de Deus são para a intrepidez, ou seja, ousadia ao nos aproximarmos dele. Não porque sejamos bons por nós mesmos, mas porque Jesus já realizou a obra. E você está incluído em Cristo. Tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. E em Hebreus 4:16 diz: Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Querido irmão e irmã, faça isso. Chegue confiadamente junto ao trono da graça, junto ao seu Pai. Aqui deveria começar a nossa vida de oração, com confiança no Senhor, a confiança de que Ele é um Deus amoroso, nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor.